e a galera abraça. Aqui no Brasil ainda é um pouco diferente. É isso que você falou. Quando algum rapper aparece num filme ou numa novela, a gente fica... Mano, isso lá fora já é normal, que isso é da hora. Tem grandes rappers que são... Mano, estão fazendo uns filmes do caralho. Sim. E aqui eu acho que falta isso, cara. Seria muito louco ver os rappers fazendo filme, cara. Aqui no Brasil falta até o cinema que retrate isso sem ser... Qual que é a palavra que se usa quando a coisa já é... Ultrapassada? É ultrapassado. Obsoleta? Obsoleta, ou até uma coisa... Por exemplo, pega um cara... Caramba, eu não quero ficar delongando muitas ideias. Você já pega uma ideia que já foi falada há 20 anos, que está sendo falado, que já virou uma outra ideia, que já sendo contestado, que já veio o contraponto, e você acha que aquela primeira ideia é a única que tem. Não pode. Tá. Porque Entendi. ela está aí para ser contestada. Verdade Demorou. absoluta. E ela assim. até pode não ser certa mais daqui 20 anos. Não pode, ela pode até não ser mais útil daqui 20 anos. Se não é útil, não é mais nada. Por que eu estou falando isso? Qual que era a sua ideia? A primeira que você falou. De você atuar. Se você... Nossa, eu falei um bagulho nada a ver. Não, eu tinha falado outra coisa. O que você falou? Eu engoli. Ele falou sobre a galera Aqui no enxergar Brasil, como normal isso. E não, tipo, uau. Tipo assim, Eu queria se ver acontecer mais... mais pra galera normalizar. Tipo assim, ó o Brau fazendo novela. Não, apaga o que eu falei então, não tem nada a ver. Então se liga. Se liga. Edita. Assim, tinha uma coisa, a gente vai voltar numa ideia que é o seguinte, tinha uma carga em cima dessa rapaziada da minha geração, onde era quase tudo era proibido, tá? Qualquer flerte com o sucesso era considerado questão de caráter. Então, eu acredito que isso também foi nocivo para uma geração grande. Eu acabei de falar isso domingo, foi um pensamento que eu tive, de quanta liberdade foi polida nessa época, em prol de uma atitude política, de uma prioridade política. Todo aquele movimento foi usado para estabelecer uma nova ordem no Brasil, de pensamento e de filosofia, que é o quê? Que é o esquerdismo. Todo aquele movimento foi canalizado para ser isso, para fazer isso. Então, se você fosse da época e não vivesse isso, você era um cara excluído do rap. Como muitos foram. Cara que não tinha lado político definido e as pessoas simplesmente paravam de dar importância pro cara. Não precisava ele errar, sabe? Natural. Mas não era uma coisa orquestrada. Era a época. Tá? Se alguém orquestrava isso, não era eu, tá? Eu nunca estabeleci um movimento, é isso. Pelo contrário. Racionais sempre foi contraditório e muitas vezes esteve sozinho contra todos os outros, que achava que a gente estava traindo a ideia. Você acha que você foi responsabilizado por muita coisa que às vezes não tinha nada a ver com você? E por outras que tinha a ver. Fui também acusado de coisas que eu fiz também. Teve um encontro de rap que eu fui uma vez, que o cara virou pra mim e falou assim, muitos aí, certo? O cara falou assim, e era pra mim, certo? O cara falou assim, Era direto. porque tem cara que ajudou o funk a entrar em São Paulo. Reunião de cara de rap. Na época. Eu falei, bom, fui eu, né? Porque eu era amigo do Catra. Primeiro CD do Catra, eu tô na contracapa com ele. Nossa. Eu tô com a roupa do Santos, o Santos não ganhava de ninguém, e eu tava lá com a roupa. E tinha toda aquela fé, aquela mística em volta, aquela fé, né? Fé em Deus, o Santos não ganhava, o Catra, o funk em São Paulo. Coisas que não aconteciam. O funk não rolava em São Paulo de jeito nenhum. Mesma coisa ele falar que todo mundo vai virar flamenguista, não vai. Tipo assim, aí de uma hora pra outra todo mundo é flamenguista. O funk dominou São Paulo. Eu lembro quando chegou, eu fiz parte, eu ajudei. Porque nessa coisa de uma arte cercear a outra, isso aí não pode. O rap é a música da liberdade. Até porque é o mesmo público, né? São as mesmas pessoas. E veja bem, porque é o mesmo público e foi o público que em determinado momento virou as costas pro rap. Porque era uma música de protesto, de cunho político, cada vez mais os compositores escreviam e cobravam dos que não escreviam. Eu nunca vi isso.
Como é que você é escritor e você cobra do outro escritor que não fala o que você tá falando? Como assim, tio? E a originalidade fica onde? Tinha isso. Do cara que faz uma música, mas ele critica o que não faz. Como assim? Você quer que faz igual a sua? Chato, hein? Entendeu? Eu nunca fui desse lado. Entendeu? Tem que fazer isso. Não. Aí, quando existia um movimento, em alguns momentos o movimento estava estabilizado e eu vinha com uma ideia totalmente no contraponto do que era. Tipo assim, suicida, atitudes suicidas, por exemplo. Sair de cena. Kamikaze. Racionais em 98 tava no auge, com Sobrevivendo no Inferno. Casa lotada, foi para os Estados Unidos, Japão, Alemanha, tal. Não sei se foi o primeiro, mas fomos um dos primeiros a fazer esse rolê. E quando a gente voltou pro Brasil, quando chegou lá no ano de 99, eu notei que o rap ia mudar. Ia mudar. Não tinha mudado ainda. Eu vi o Racionais cantando, eu falei, tá ruim. Eu olhei a gente durante um show assim, eu observando, eu saí de lado, fiquei olhando, falei, tá ruim. Por que tava ruim? Porque tava tudo ruim, o entorno não tava bom, a gente não tava bem. Estava cansado? Não tinha felicidade, não tinha espontaneidade mais de ninguém. Era uma coisa que precisava ser ultrapassado, ser revisto, para que uma nova geração pudesse ter liberdade de passar. Porque era um movimento emparedado, tipo, o jovem não tinha espaço se não fosse aquilo. E como é que para no auge? Então não estou falando também que eu sou o salvador de ninguém não, que eu fiz sozinho, não fiz nada sozinho, mas nessa época eu fiz. A gente pensava essas coisas, eu falava com o Racionais, falei, olha, a gente vai ter que sair de cena, tá ruim, o Brasil não é isso, os que tem que ouvir não tá ouvindo, eu percebi na época, os que tem que ouvir não tá ouvindo, tá batendo e voltando, muita violência, já tem muito na televisão, estamos assustando as pessoas. E era um clima assim, mórbido. Às vezes colavam uns caras com as bíblias gigantes, assim, com as roupas meio de padre, meio de louco, assim, meio. Cara, quem é esse cara, mano? O cara com a bíblia gigante no canto olhando pra mim fixamente, assim, falando, mas esse cara vai dar um tiro em mim com essa bíblia, viado. Porque, pô, tá ligado? Umas coisas estranhas, porque o rap sempre foi extremado. No Brasil, sempre foi extremado. Ele vai do 8 a 80 rápido. Você não acha que o Sobrevivendo no Inferno também foi religião pra muitas pessoas? Sim, ele é formato religião, você vê? Propositadamente ele parece um livro religioso, mas sincretizado. Esse livro é totalmente sincretizado. Ele começa com Ogum e passa pelo Evangelho, passa pelo catolicismo, tem São Jorge, tem os santos. Tem todos os santos, tem todo o sincretismo brasileiro nesse disco aí, ó. De todas as religiões possíveis, tal, que tem no Brasil, né? Até o Blue fala Alá, Oxalá, Oloruma do pé, Axé. Ele não fala isso? Fala. Então, que é em Yorubá, fala o Blue poliglota, falando várias línguas. Pô, a língua africana é bonito pra caralho. O brasileiro ele tinha que aprender a falar o Yorubá, é bonito, mano. É difícil. Eu tenho um amigo que tá estudando Yorubá, o Brechó, tá estudando. Mano, o português é muito difícil, meu tipo. É. Não, mas